Que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos abençoe com a esposa de puro amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Muita paz a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Centro Espírita Os Humildes de Jesus, nossa primeira reunião do ano de 2026, que possamos ser imensamente abençoados nessa noite e que todas as reflexões que teremos aqui hoje nos norteiem perante esse ano. Eu sei que esse daqui que eu vou falar agora não é um conhecimento que geralmente a gente estuda e acredita no espiritismo, mas como eu gosto sempre de trazer reflexões extras, eu vou falar também um pouco a vocês. O ano de 2026 é considerado, para quem estuda mais o esoterismo, numerologia, etc., um ano de número 10 ou de número 1, dependendo do ramo da numerologia que você segue. E o que seria a representação de ser um ano de número 10? Tecnicamente, segundo a representação espiritual, ser um ano de número 10 significa que vai ser um ano onde nós iremos ter que pagar muitos karmas. Nós, como humanidade, teremos de passar por algumas dificuldades para que a gente possa amadurecer, entender melhor a vida e também entender melhor que não é mais permitido pelos espíritos viver sem a consciência da vida espiritual e viver sem a consciência de que nós temos responsabilidades pelas atitudes que tomamos. Infelizmente, nós vimos que o ano já começou com alguns preâmbulos de guerra, com alguns conflitos, com as situações que nos fazem ficar um pouco preocupados sobre como será o ano. Além da visão numerológica, também existem interpretações que dão a entender de que esse ano será um ano onde nós teremos grandes desafios relacionados a conflitos internos. Será um ano onde a gente vai ter que passar por grandes desafios de batalhar contra a desigualdade, o sofrimento, a dor do mundo e lutar para impor aquilo que a gente considera ser o certo em meio a um mundo onde as pessoas estão tendo tendências tão negativas. Então, o ano de 2026, segundo a visão de quem gosta de fazer esse tipo de previsão pela numerologia e enfim, vai ser um ano onde a gente vai ter que ter muita paciência com as pessoas que vão tentar nos irritar, com as pessoas que vão tentar gerar conflitos no mundo, com as pessoas que vão tentar fazer com que a gente pague os karmas que nós próprios devemos. Então, existem tendências de que seja um ano negativo para quem tem muito ainda a pagar espiritualmente, karmicamente. Mas tudo tem dois lados, toda moeda tem duas faces. Para quem tem já uma certa evolução espiritual e para quem já está mais engajado no processo de autolapidação, transformação e de se tornar alguém melhor, dizem que será um ano muito abençoado, onde a vida dessas pessoas vai se abrir muito e muitos sucessos virão para a vida dessa pessoa. Muitas coisas que ela já estava trabalhando e se dedicando há anos vão frutificar de uma forma que talvez ela nem esperasse. Então, o ano de 2026, segundo os presságios que dizem, será um ano onde a gente vai vencer muitos desafios, mas onde a gente vai ter que também pagar alguns karmas pela evolução do nosso próprio espírito. E o texto que caiu hoje aqui, como sendo o primeiro do ano, é curiosamente um texto que vai fazer a gente refletir exatamente como lidar com as pessoas que nos fizeram mal no passado e que também estão nos fazendo mal no presente. Então, esse texto vai ser um texto que vai poder nos servir para o ano inteiro em reflexão a como nós temos de lidar com as pessoas e com as adversidades que vão surgir. Dizem, segundo essa visão mais esotérica, que esse ano é regido pelo arcano da Roda da Fortuna. O arcano da Roda da Fortuna, ele representa a ideia do karma e do dharma. Karma, como eu já falei, representa as coisas negativas e errôneas que fizemos no nosso passado encarnacionista. E dharma são as coisas boas que também nós fizemos lá no passado que acabam retornando para a gente. Então, o que eu diria para vocês como conselho é: se vocês já estão dedicados em serem pessoas boas, insistam ainda mais nisso.
E tenham paciência nos momentos onde a vida nesse ano testarem vocês, porque é exatamente para testar se vocês realmente evoluíram mesmo ou só estão dizendo-se mais evoluídos da boca para fora. Então, vamos ler aqui o texto e refletir sobre como a gente tem que lidar durante esse ano com as pessoas que vierem pisar no nosso calo e vierem testar a nossa fé e testarem nós através dos karmas. Retribuir o mal com o bem. Esse é um dos textos que eu mais gosto, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai lá e nos mostra que a gente foi muito literal quando Jesus falou isso e como a gente interpretou isso de uma forma muito num pé de igualdade. Quando Jesus disse lá, se alguém der um tapa na sua face direita, mostre a sua esquerda, ele não estava falando literalmente que se alguém te bater, você tem que simplesmente aceitar tomar outros tapas de uma forma passiva. O que ele queria dizer, através dessa metáfora de dê a sua face esquerda, seria não deixe as pessoas que quiserem e tentarem te machucarem. Haja de uma forma que pareça que você não recebeu a ofensa como uma ofensa e tenha autocontrole mental para não sentir raiva de querer devolver o tapa. E esse texto aqui, ele vai nos fazer entender como a gente tem que lidar com as pessoas que tentarem nos fazer mal durante esse ano, de uma forma a ter maturidade para lidar com elas a ponto de conseguir entender que, quando elas surgirem, serão para tentar nos ensinar a amadurecer em relação à vida, e também ter que entender que nós também temos de nos lapidar, porque em muitos momentos nós podemos ser a pessoa ruim que está machucando alguém sem que a gente perceba. Porque nós, seres humanos, temos a mania, às vezes, de tentar cuidar de alguém e nesse ato de cuidar, a gente às vezes é agressivo, a gente às vezes é ríspido, às vezes a gente é inconveniente e a gente machuca as pessoas com palavras sem perceber. Então, a gente vai ter uma grande reflexão nesse texto aqui que a gente já teve dos dois lados. Da mesma forma que você já foi o bonzinho, você também já foi o maléfico. Da mesma forma que você já foi o que fez carinho, você já foi o que fez maus tratos. E nós temos de entender isso na visão das encarnações passadas e o que a gente pode fazer para neutralizar esses males que nós mesmos realizamos. Vamos então aqui refletir. O texto fala sobre a importância de se retribuir o mal com o bem. E como é que eu vou conseguir retribuir o mal com o bem? Uma pessoa foi lá e acabou com a minha vida, me maltratou, me xingou, me destruiu, falou mal de mim para todo mundo, me espizinhou, me fez tudo de ruim. Como é que eu vou conseguir devolver a uma pessoa dessa bem-estar, tranquilidade, carinho e acolhimento? É isso que a gente vai refletir aqui durante o texto. Como é que a gente vai lidar com alguém assim? Bora lá ler o que ele vai dizer. Aprendestes que foi dito: amarieis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz com que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Primeiro de tudo, a gente tem que perceber aqui como começa o texto, dizendo que a gente tem que aprender a amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Uma das práticas que eu hoje em dia vejo que as pessoas praticam, que mais segue isso daqui, é a prática do Ho'oponopono. Apesar de não ser uma prática espírita, eu acho uma prática muito bonita que trabalha em nós sentimentos muito puros. Para quem não conhece essa prática, eu vou explicar aqui por cima, depois vocês pesquisam mais profundamente, mas basicamente ela foi uma técnica, se eu não me engano, havaiana, que foi construída por um médico, se eu não me engano, que trabalhava, ou era médico ou foi enfermeiro, que trabalhava numa ala psiquiátrica, ou era uma ala de presos psiquiátricos, que tinham cometido erros muito grandes
que tinham feito muito mal e que realmente tinham problemas psicológicos. Muitos deles sofriam muito, viviam à base de remédio e tinham uma vida muito dolorosa. Conta a lenda, não sei se isso já foi provado, se já estudaram sobre isso, que esse rapaz que trabalhava nesse hospital psiquiátrico, ele tinha acesso à ficha de cada uma das pessoas que estava lá internada. E que lá era um local onde fazia-se um tratamento não só médico, não só de dar remédio, não só de dar soro para a pessoa ficar lá acamada e botar os remédios no soro para ela dormir. Era um local que, por iniciativa desse rapaz, também realizava um trabalho espiritual. O que é que ele fazia? Ele lia a ficha da pessoa, ele lia o que tinha acontecido com ela, quais eram os sofrimentos que ela tinha passado na vida dela, e depois ele sentir completa compaixão e empatia pelo sofrimento daquela pessoa, ele começava a fazer orações pedindo a Deus que aquela dor e aquele sofrimento daquela pessoa cessasse. E como era a oração que ele fazia, que ele desenvolveu? Era uma oração que baseava-se na repetição de 4 termos. Eu sinto muito, me perdoe, eu vos amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu vos amo, sou grato. E ele ficava mentalizando a energia da pessoa, o nome da pessoa, a vida da pessoa, e ele repetia mentalmente essas 4 coisas. Primeiro, mentalizando: eu sinto muito pelo que a vida fez com você. Eu sinto muito por você ter tido de passar por esse sofrimento. Eu sinto muito que você tenha de estar aqui sofrendo tanto. Eu sinto muito por você, sei lá, ter sido abandonado na infância. Sinto muito por você não ter tido um pai presente. Sinto muito por você não ter uma mãe presente. Sinto muito por você ter tido de passar fome. Sinto muito por você sentir tanta dor dentro de você. E ele ficava repetindo: sinto muito, alguma coisa a mais associada aos sofrimentos específicos daquela pessoa. E depois de repetir muitas vezes isso com um coração cheio de emoção e cheio de realmente compreensão e compaixão, ele falava: me perdoe por não ter podido talvez te ajudar, perdoe as pessoas que te machucaram, perdoe o universo por ele ter tido de fazer essa compensação para que você evoluísse, me perdoe, e enfim, continuava repetindo o me perdoe até que ele sentisse que aquele espírito, que aquela alma tinha sentido o amor e o desejo de perdoar e de quebrar os círculos de malefícios. Muitas das vezes esse me perdoe também atinge os espíritos que estavam ao redor dessa pessoa, gerando a dor psíquica. E aí ele continuava: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Geralmente ele falava: eu te amo, ou então eu vos amo. Eu te amo é, no caso, enviar realmente a energia do amor, a energia da compreensão, a energia do desejo de que aquela pessoa se sinta amada e de que ela sinta que alguém intercede por ela, que alguém se importa com ela, que alguém quer vê-la bem. E ele ficava repetindo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, com realmente um sentimento de empatia, de carinho por aquela pessoa, para que ela se sentisse amada. E depois ele falava: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. E ele agradecia a Deus pela oportunidade de auxiliar com aquela energia aquela pessoa. Eu sou grato pela vida, eu sou grato por tudo que vivi, eu sou grato por tudo que aprendi, eu sou grato pelas boas pessoas que apareceram no meu caminho, eu sou grato pelos conhecimentos que eu tenho, eu sou grato pela vida, sou grato por respirar, eu sou grato por ter saúde, eu sou grato por conseguir me levantar todos os dias da cama. E ele começava a agradecer mentalmente absolutamente tudo da vida dele. E ele fazia isso sozinho, às vezes sentado, meditando na salinha dele, pensando em cada um dos que estavam ali. E ele fazia isso todos os dias, durante meses e meses. E conta a lenda de que, com o passar do tempo, cada um dos que estavam internados nessa ala psiquiátrica foi apresentando melhora, foi apresentando condições melhores psíquicas, e chegou um dia que absolutamente todos estavam curados e se libertaram dessa
dor e desse sofrimento, e a ala, se eu não me engano, teve até de ser fechada, já que não tinha mais ninguém para poder ficar ali. Pelo menos essa foi uma das lendas de como surgiu o Ho'oponopono que eu li há muitos e muitos anos atrás. Não sei se é essa explicação que ainda dão hoje em dia, ou se tem mais detalhes de quem foi esse doutor, ou quem foi, enfim. Mas a gente vê aí o poder dos bons pensamentos e dos bons sentimentos para transformar a realidade, para transformar o mundo. Pouco importa se essa história é verdadeira, se isso realmente aconteceu, se isso pode ser provado ou não. O que importa é que, com certeza, se você tem o hábito diariamente de repetir esse mantra mentalmente, você com certeza vai passar a ver a vida de uma forma muito mais otimista, muito mais leve, muito mais alegre e de uma forma muito mais acolhedora. E que você vai sentir uma compaixão, uma leveza e que você vai sentir muito menos ódio das pessoas. Lembro que quando eu conheci essa prática, eu comecei a praticar ela, eu sentia muita compaixão e um sentimento muito positivo em mim. Eu lembro que eu parava para pensar nas pessoas que eu conhecia, para pensar nas dores que elas passavam. Eu parava para pensar nas pessoas mais agressivas que eu conhecia, mais rancorosas, pessoas mais tristes que eu conhecia, e eu ficava mentalizando elas, lembrando do que eu conhecia da história delas, lembrando dos motivos que eu acreditava pelo qual aquela pessoa estava passando sofrimento, pelos motivos pelos quais eu via que ela às vezes fazia mal aos outros, e geralmente eu me sentia muito bem. Alguns casos eu notei que realmente a pessoa fisicamente mudava o jeito dela e ela melhorava de vida ou deixava aquele comportamento. Outras eu vi que continuavam do mesmo jeito, mas em compensação, dentro de mim e na minha mente, a minha visão sobre a pessoa se tornava muito mais leve, muito mais madura e com muito menos rancor. Eu percebia que a minha percepção sobre a pessoa se tornava uma percepção de talvez uma pena, mas não uma pena no sentido negativo, uma pena no sentido de, poxa, que pena que essa pessoa teve de passar por isso e ela vive nesse sofrimento todo. Então, o Ho'oponopono é uma das práticas que mais ajuda a gente a trabalhar na nossa mente essa ideia de retribuir o mal com o bem. Porque quando você pratica de verdade esse Ho'oponopono, é um negócio assim muito doido. Porque nos primeiros dias, quando você vai Ho'oponopono mentalizando alguém, você ainda tem um rancor contra a pessoa, você ainda tem a raiva, você ainda se sente angustiado pelo que a pessoa lhe disse, por como ela te ofendeu. Mas no final, quando vai passando o tempo, você começa a prática e você se sente leve e alegre de poder estar ali vibrando amor. E quando a pessoa vai lhe perturbar, quando a pessoa vai lhe irritar, quando ela vai de novo cometer aquele erro contigo, você já leva as falas dessa pessoa com muito mais leveza, de uma forma muito mais risonha e tranquila, a ponto até da pessoa, quando te ofende, ficar tipo, puxa, por que ele ou ela não está se ofendendo? Por que ele ou ela continua tranquilo, mesmo com o que eu tô dizendo? Então, fica aí a reflexão dessa prática para vocês. E vocês podem aumentar, colocar frases a mais que vocês queiram nesse Ho'oponopono. Porque a base do Ho'oponopono é a ideia do eu sou. O eu, como a gente sabe, é uma das formas com que a gente usa de uma palavra para definir quem nós somos. Sou é um pronome, se eu não me engano. Se eu não me engano, é um pronome, se eu não me engano. E ele se refere ao estado de estar, de ser. Sou, eu sou, tu és, ele é. E o sou, então, é uma forma com que você está utilizando para se definir. Então você pode colocar qualquer palavra depois, qualquer adjetivo depois para se definir. Por exemplo, eu sou confiante, eu sou amoroso, eu sou inteligente, eu sou bonito. Você pode usar palavras que representem para você uma dúvida sua. Sei lá, você se sente feia, você pode repetir eu sou bonita até você acreditar na sua beleza, porque a gente não tem só beleza estética de aparência, a gente também tem a beleza da inteligência, tem a beleza do conhecimento, tem a beleza de ser carinhoso, de ser gentil. Você pode repetir várias palavras até você refutar na sua mente as ideias negativas que você tem sobre você.
Você pode repetir, sei lá, você é tímida, eu sou extrovertida. Sei lá, você é muito apegada, eu sou desapegada. Você vai equilibrar na sua mente e você vai trabalhar na sua mente do porquê você se sente dessa forma negativa. Então, essa é uma das principais formas com que você vai retribuir o bem. Porque às vezes a pessoa, ela realmente é uma pessoa difícil. Ela é uma pessoa maléfica. Ela é uma pessoa que realmente faz o mal a todo mundo. E não dá pra você manter ela na sua vida, mas pelo menos mentalmente, você pode retribuir os males que ela fez a ti com o coração e com bons pensamentos. Eu sempre gosto de contar essa história que eu vou repetir aqui, quando eu falo sobre esse tema de pessoas que aparecem na nossa vida para nos irritar, porque essa história deixa muito claro de como a gente tem que agir com isso. Porque, assim, dizer que você é alguém paciente é fácil, mas ser realmente paciente é outra coisa. Quando tem uma pessoa, sei lá, no seu local de trabalho ou na sua casa que é extremamente irritante, mal educada e que pisa no teu calo e faz de tudo pra te estressar. E na prática, como eu falei, é bem difícil. Tanto que uma das críticas que Kardec, quer dizer, que os espíritos fazem a quem se isola para viver em monastérios é isso. Lá no Livro dos Espíritos tem essa crítica, dizendo que é fácil você manter a paz e manter o autocontrole em clausura num mosteiro onde ninguém fala. Mas quero ver você se manter em paz, equilibrado e meditando num local de trabalho onde você é explorado e onde pessoas gritam e te maltratam o tempo inteiro. Mas sobre a história que eu disse que ia contar. Já contei aqui, mas vale relembrar nesse momento para a gente perceber como a gente tem que lidar quando as coisas acontecerem. A Monja Coen, ela contou em uma de suas palestras que uma vez chegou uma moça nova no monastério que ela fazia parte, e essa moça ela era muito difícil. E em mosteiros é muito comum chegarem pessoas dizendo que querem ser monges, que querem fazer parte da Sangha, que é o nome dado à comunidade, e que qualquer pessoa que apareça é bem aceita, afinal, um voluntário é alguém que quer se dedicar à religião, que quer fazer o bem. Geralmente são pessoas que vão devotar a vida a cuidar do mosteiro, a limpar, a cuidar das plantas, a fazer comida para os necessitados, enfim. Sempre eles aceitam pessoas novas. Mas contam que essa mulher, quando ela chegou lá, ela já era meio que conhecida pelas pessoas que frequentavam o mosteiro como sendo uma mulher muito difícil, uma pessoa difícil mesmo de lidar, uma pessoa que só reclamava da vida o tempo inteiro, uma pessoa que tirava a paz de qualquer um, uma pessoa que começava a contar dos sofrimentos e das dores da vida dela e fazia um drama como se ela fosse a única e melhor pessoa do mundo e que todo mundo fosse o malvado que acaba com ela e destrói com ela. Provavelmente vocês já conheceram alguém assim, uma pessoa que é uma pessoa péssima, mas se finge de coitadinha e de tristinha porque todo mundo faz mal a ela e ela é a boazinha que só sofre na mão de todo mundo, mas que quem convive mesmo sabe, como diria o popular, a peste que essa pessoa é. E aí conta que a monja, quando viu que ela estava se oferecendo e que ela queria começar a se tornar monja, ela já veio assim na mente dela uma sensação de meu Deus, essa mulher não, por favor, não, Buda, não. Tudo bem que lá eles não colocam Buda como sendo uma entidade, como um deus. Para eles, Buda é um estado mental. Buda, na tradução, significa desperto. Todo mundo pode se tornar Buda. Mas meio que ela falou brincando na mente dela, por favor, não, essa mulher aqui não. Vai acabar com a paz aqui do mosteiro. E ela falou que quando ela pensou e percebeu que ela estava pensando isso, ela já começou a se corrigir mentalmente do tipo, poxa, eu tenho de ter meu autocontrole. Eu não posso ficar rejeitando mentalmente essa mulher simplesmente porque ela é alguém difícil. E ela meio que falou que ela começou já meio que se corrigir na mente dela do porquê ela estava criando uma resistência mental a essa mulher. Conta que acabaram aceitando, afinal, nunca se recusa ninguém para entrar no mosteiro e tudo mais. Inclusive lá eles justificam que sim, a pessoa, caso ela tenha problemas psíquicos, ela deve sim tomar seu remedinho e tudo mais. Mas contam que essa mulher realmente aceitou, resolveu raspar a cabeça, resolveu usar os trajes monásticos e se tornar realmente monja. E conta que era um terror essa mulher quando ela entrou pro mosteiro, porque
todo local que ela chegava, ela tirava a paz de absolutamente todo mundo. Era só ela chegar e começar a falar que a vibração do local parecia totalmente desestruturada. Parecia que onde ela chegava, todo mundo começava a ficar estressado e agoniado, que nem ela era agoniada. E a monja falou o seguinte, que geralmente quando chega alguém novo no mosteiro, coloca-se essa pessoa para trabalhar junto do monge mais velho que tiver, da pessoa com mais tempo de monastério possível, porque quanto mais tempo a pessoa já tem ali, mais ela vai ter a possibilidade de aprender. Afinal, se você já tem anos no budismo, você vai conseguir ensinar bem a quem está começando no budismo a aprender sobre os valores e tudo mais. E aí a Mon já falou que tentaram botar ela na lavanderia, não deu certo. Tentaram botar ela na cozinha, não dava certo. Tentaram botar em vários locais do mosteiro e ninguém aguentava ela, até que passaram ela para trabalhar com o monge mais velho do mosteiro. Segundo a monja Coen, esse monge era um homem super tranquilo, super feliz, super sorridente, leve, animado, uma pessoa assim que, tipo, todo mundo ficava feliz só de estar perto dele e que ele tinha uma aura, assim, de leveza, uma aura risonha, alegre e feliz que todo mundo amava esse homem. E botaram essa mulher para começar a trabalhar com ele. E aí ela começou a trabalhar com ele, tempo vai, tempo vem, passaram-se algumas semanas e como os mosteiros lá são muito grandes, Monja disse que ela não viu esse cara em nenhum dos dias e tals. Até que um dia ela estava andando pelos corredores e ela encontrou com esse rapaz. E ele estava todo alegre, todo sorridente, todo leve, como sempre ele era. E aí a monja foi lá, conversou com ele, foi falando dos assuntos e tal do mosteiro. E aí do nada ela foi e falou: "E fulana, como é que ela tá lá no treinamento com você?" Aí a monja disse que na hora que ela falou o nome dessa mulher, que o monge que sempre estava sereno e que a monja nunca viu sair da sua serenidade, respirou fundo, olhou sério pra monja, fez uma cara assim de tipo, meu Deus, e mudou as feições de uma forma do tipo, senhor, eu não aguento mais aquela mulher. E ele falou com muita seriedade que aquela mulher era uma bênção enviada pelos deuses. Não falo deuses porque, de novo, o budismo é uma religião ateísta. Falou que ela foi, tipo, um grande aprendizado que o universo tinha mandado para ele e que ele apelidara ela mentalmente de a grande mestra da paciência. Porque, segundo ele, é, nunca a paciência dele foi tão testada na vida dele e que ele tinha certeza de que aquilo ali era um teste para ele, porque se ele conseguisse aguentar aquela mulher e se manter paciente e equilibrado perto dela, ele conseguiria com toda certeza chegar à iluminação. E ele respirou fundo, se acalmou, voltou a ficar com as feições serenas e risonhas e continuou o trabalho dele, seguiu em frente e encerrou a conversa com a monja. E aí a monja contou essa história na palestra, tipo, toda risonha e brincalhona e falando que realmente aquela mulher é a grande mestra da paciência, porque ela nunca viu alguém daquele jeito na vida. Conta depois que talvez até essa mulher acabou saindo do mosteiro, ela não se adequou às coisas lá, ela não conseguia ficar em silêncio, não conseguia meditar todos os dias e mudar como pessoa, e parece que ela sozinha acabou depois pedindo para sair do mosteiro. Mas fica aí a reflexão. A vida, ela vai em muitos momentos nos mandar mestres. E a gente vai ter que ter a paciência de levar estes mestres com esse nível de tranquilidade que eu tô falando aqui. Você vai ter que olhar para a pessoa que tá fazendo inferno na sua vida e falar: esse aí é o meu grande mestre, sei lá, da tranquilidade. É o meu grande mestre da autoaceitação. É o meu grande mestre da paciência. É o meu grande mestre do amor ao próximo. E você vai ter que aprender a se manter na sua mente bem, mesmo com que tudo que essa pessoa faça te tire da sua paz. Porque realmente existem pessoas difíceis no mundo. Existem pessoas difíceis que a gente se bate na vida
e que, se a gente não tiver autocontrole, realmente vão nos colocar na sua espiral de caos, na sua espiral de problemas e de confusões que essas pessoas criam. E só quem pode controlar a sua mente, só quem pode controlar a forma com que você vai reagir às coisas que acontecem na sua vida é você. E esse era o grande ensinamento da palestra da monja, que até mesmo esse monge com anos e anos de meditação, de estudo, de leitura, de conhecimento, quando essa mulher chegou, ele falou: ela é uma grande mestra da paciência. Ela me fez perceber que eu não sou tão evoluído assim e que eu não tenho tanto autocontrole assim. Óbvio que ali era um contexto monástico, era um contexto onde ele, entre aspas, era obrigado a conviver com essa mulher enquanto ela dissesse e decidisse que seria monja. Obviamente, com o passar do tempo lá, se ela realmente se adequasse, começasse a fazer as meditações, começasse a se espiritualizar e resolver as questões internas dela, provavelmente ela se tornaria uma pessoa melhor, mas essa em específico era tão atribulada que nem ela conseguiu ficar lá. Mas na vida, vão ter pessoas que você vai ser obrigado a ficar perto, como por exemplo, sei lá, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seu irmão, sua irmã. Mas vão ter pessoas que você não vai ser obrigado e que você vai ter que ter a maturidade de se libertar e sair de perto quando for necessário, porque Deus nos acuda também, né? E o que esse texto e toda essa palestra está tentando ensinar a cada um de vocês é: saiba o momento de se afastar e ir embora, saiba o momento de aguentar quando for necessário aguentar, mas também saiba o momento de ter paciência, condescendência e maturidade para lidar com esses mestres que a vida nos coloca, porque realmente eles vêm para nos testar. E o que o texto nos diz é exatamente isso. Amai os vossos inimigos. Amar aqui é no sentido de ter paciência e compaixão. Não significa que eu tenho de dar amor no sentido de tratar bem que nem uma pessoa que eu amo. Fazei o bem aos que vos odeiam. Isso aqui é, em outras palavras, é não façam mal para essa pessoa. Se tiver ao seu alcance, faça o bem. Mas também você não é obrigado a fazer coisas por essa pessoa sem você sentir do teu coração que deve fazer isso. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orar por essa pessoa, fazer um ho'oponopono por essa pessoa e trabalhar na sua mente para que as partes negativas que essa pessoa desperta em você sejam limpas. Afinal, levando para uma percepção filosófica aqui, talvez se essa mulher não tivesse aparecido no mosteiro para testar a monja, para testar todos que frequentam esse mosteiro, eles fossem continuar se iludindo de que eles já tinham paciência e de que eles já tinham muito mais evolução espiritual do que eles realmente tinham. Porque, que nem eu falei, todos, literalmente todos os monges que viviam naquele local se sentiram abalados e atacados em relação à sua paciência em tentar conviver com aquela mulher. Então, será que eles realmente já eram pacientes? Será que eles realmente já tinham alcançado um certo nível de evolução espiritual a ponto de ter perdão e paciência com o nosso próximo? Então, a grande reflexão é essa daí. Às vezes a gente precisa ser testado pela vida e talvez essa pessoa que você está pensando ou que você lembrou enquanto eu falei toda essa palestra é exatamente um dos mestres que surgiu para você no caminho. E eu te questiono, você aprendeu e venceu nessa tarefa ou você caiu nela, sofreu e errou? É difícil. Vão ter pessoas que você não vai poder tirar de perto, que nem eu falei. Mas você vai ter que, pelo menos na sua mente, não deixar cultivar o sentimento de ódio e de ressentimento por essa pessoa. E aí o texto continua: a fim de serdes filho do vosso Pai que estás nos céus, e que faz com que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova para os justos e para os injustos. Então, o que é que isso aqui quer dizer? Deus, ele trata todo mundo igual, independente se a pessoa é boa ou má. Óbvio que tem a lei de causa e efeito, tem o karma e o dharma, mas Deus dá chance para todos os seus filhos. Tem um texto aqui que fala sobre a parábola. Eu não lembro o nome da parábola agora, mas eu acho que é uma parábola associada tipo uma ceia, a comer coisas juntos.
E nessa parábola tem uma grande reflexão de Jesus, onde ele diz o seguinte, que se a gente for fazer a bondade, se a gente for dar presente, se a gente for ajudar alguém, que a gente tem que priorizar ajudar quem não pode nos retribuir da mesma forma. Porque se eu sou amoroso, gentil e carinhoso com quem é amoroso, gentil e carinhoso comigo, eu só tô dando e recebendo. Mas, se eu sou bondoso, generoso, carinhoso e gentil com alguém que não pode me devolver isso, aí sim eu tô fazendo diferencial. Por quê? Porque eu tô conseguindo trabalhar em mim a parábola do bom samaritano. Tô conseguindo trabalhar em mim características diferentes. Porque, de novo, eu não tô dizendo que não é pra você ser bom com quem é bom pra você. Obviamente você deve ser. O que eu tô dizendo é que ser bom pra quem é bom pra gente é fácil. Difícil é a gente tentar ser bom pra uma pessoa que muitas das vezes não faz por merecer a nossa bondade. E eu não tô dizendo aqui que é pra você ficar insistindo em fazer bem e ficar contra a sua vontade fazendo bondade pra alguém que nem merece, entre aspas. Mas que a gente tem que tentar fazer às vezes o bem e tentar acolher uma mestra da paciência como essa, porque é só com acolhimento e com amor e com carinho que uma pessoa como essa vai mudar. Lá na parábola do bom samaritano fala isso, sobre um homem que sofreu um acidente e caiu lá em sofrimento na rua, que passou o samaritano, que passou, sei lá, um católico, passou um pagão, passou gente de todo tipo de religião e ninguém acolheu ele, ninguém acudiu ele. E lá que passou uma pessoa que realmente foi empática, que cuidou dele, que ajudou dele e ainda deixou tudo pago, todos os remédios pagos. E aí lá no final da parábola questiona quem foi o próximo desse homem, quem foi que auxiliou ele simplesmente por auxiliar de bom coração. Então na vida a gente tem que aprender a trabalhar esse aspecto na gente, esse carinho, essa gentileza e esse amor. Porque é trabalhando esse bom sentimento que a gente vai conseguir transformar a nossa alma e o nosso espírito. Porque é difícil de aceitar e admitir, mas às vezes nós somos a pessoa ruim da história. Nós somos o que tira a paciência de todo mundo. Nós somos a pessoa chata que ninguém suporta quando chega no lugar. E às vezes a gente não percebe isso. E só com muito carinho, muito acolhimento e muita paciência das pessoas ao nosso redor, nós poderemos talvez um dia quebrar esses padrões e nos transformar. Então a grande reflexão que eu deixo para vocês hoje é essa, de que os mestres da nossa vida estão aí ao nosso redor, travestidos de pessoas horríveis, e nós teremos de ter paciência, empatia e gentileza por essas pessoas. Porque isso é a verdadeira evolução espiritual. Esse é o verdadeiro processo de testar. Se a gente só tá lendo o texto e ouvindo palestra porque a gente acha bonitinho o que diz lá, ou se a gente realmente quer se tornar tão brilhante e tão cheio de luz quanto o que aí é dito. Deus olha para todos nós e nos ama com profundidade da mesma forma. Deus não discrimina. Aquele que merece ser ajudado, ele ajuda e ponto. E como diz lá no final da prece de Caritas, nós temos de fazer com que um dia a nossa alma, o nosso espírito, seja como um espelho onde se reflete a divina imagem de Deus, de Cristo, dos anjos, dos espíritos evoluídos. E só quando a gente conseguir ser amoroso e gentil com o amor ágape, que é o amor universal, com todos aqueles indistintamente, é quando conseguiremos realmente amar o nosso próximo como a ti mesmo, que foi um dos grandes mandamentos que Jesus deixou pra gente. É isso, espero que vocês tenham aprendido e entendido com a nossa palestra de hoje. Espero vocês agora na sexta-feira para a gente continuar o trabalho com os anjos do elemento terra e que o sucesso seja a única possibilidade nesse ano de vocês. Muita paz e muita luz.